Glória a Deus. Olá, querido irmão, seja bem-vindo a mais uma live. Aleluia, o Senhor é bom. Tivemos ontem uma live tão abençoada com o querido irmão e empresário José Hermínio, dono da Hiperfestas, e fomos tão abençoados. Recebemos tantos testemunhos hoje de irmãos que foram encorajados, né, pelo testemunho dele e por ele ter, de maneira muito espontânea, sem premeditar coisa alguma, ele colocou tantos princípios preciosos e de maneira que foi tão rica a nossa comunhão ontem. Eu fui muito abençoado. E depois você pode entrar aqui no Instagram e a live de ontem está gravada, está salva aqui no IGTV e você pode depois assistir e ser abençoado também. Hoje a nossa live vai ser também muito abençoada, vai ser um pouco diferente, vai ser um tópico um pouco diferente, mas igualmente interessante. Vai ser com a pastora Ângela Cirino, que está também conosco na Videira, é membro da Videira, e nós queremos conhecê-la melhor. Eu penso que tem muitos irmãos da Videira que não a conhecem, e eu também não conheço assim profundamente, quero saber mais a respeito do trabalho que ela faz. Estou muito curioso para saber particularmente a respeito, né? Eu ouvi dizer que ela faz um trabalho com crentes traumatizados com igreja. Senhor Jesus, isso é um negócio sério, pastor. Ouvi falar de crente traumatizado com igreja. Precisamos de arrumar também alguém que trabalhe com pastor traumatizado com crente. Você sabe que pastor também fica traumatizado. Tem crente, tem ovelha que dá trabalho assim absurdo, você não tem noção. E tem pastor que às vezes até pensa em largar o ministério traumatizado com essas ovelhas. Não é o seu caso, obviamente, que está conosco aqui. Mas eu quero dizer para você que a partir de segunda-feira, nós vamos começar uma série de lives Reinando em Vida. Como amar a vida e ver dias felizes. É a vontade de Deus que você viva intensamente, que você viva abundantemente e desfrute do melhor do Senhor, reinando em vida sobre as circunstâncias, sobre as obras do diabo, sobre o pecado, manifestando glória, vida, favor de Deus em todo lugar que você estiver. Isso não é frase de efeito, isso não é algo que nós temos uma esperança que aconteça, não, é promessa. Está na palavra de Deus e nós podemos desfrutar disso. Não estou dizendo que nós não temos lutas, não estou afirmando que não passamos e nem passaremos por tribulações, elas existem, mas acredite em mim, como diz Tiago, nós podemos ter por motivo de alegria, passar no meio delas e sermos vencedores. Aleluia! Então não vou falar para você de teorias, vou falar para você da verdadeira palavra de Deus que não pode falhar. Então, a partir de segunda-feira, segunda a sexta, às 21 horas, no YouTube, não é aqui no Instagram, tá bom? No YouTube, Aloysio Silva TV, nós teremos uma live, se Deus permitir, reinando em vida, como amar a vida e ver dias felizes. Não sei se vão ser 15 dias ou se serão... vai ser um pouco mais, não sei, mas vamos começar. Depois que a gente começar, a gente vai ver até onde o Senhor vai nos levar nesse tema. Eu estou motivado, creio que Deus tem algo para nós nesses dias. E vou dizer mais, eu creio que Deus está nos preparando para coisas maiores. E você está convidado para estar comigo, para estarmos juntos e sermos instruídos, edificados, alimentados em fé. Amém? Deus tem coisas preciosas para nós nesses dias. Amém? Vamos então chamar a nossa convidada, a pastora Ângela Cirino. Vamos ver se ela já está online. Aleluia. Aqui o tempo é louvado e exaltado. Pastor Luiz, eu estou aqui morrendo de Aleluia. rir, pastor. Tá rindo de mim? É do senhor falar que tem pastor também traumatizado com ovelha. Oh, mas você sabe que tem muito, não é pouco não, viu? Muito, pastor, muito. Querida irmã, seja muito bem-vinda. É uma Obrigada, alegria muito pastor. grande recebê-la. Estava assim muito curioso para conversar com você. Tenho Aham. acompanhado à distância o seu trabalho e quero parabenizar
que você tem feito, tem abençoado tanta gente por esse Brasil afora. E tenho também conversado com pessoas que têm falado o testemunho pessoal de como têm sido abençoadas através de você. Para nós é uma imensa alegria e uma grande honra de você também ser parte da videira. Para nós isso é maravilhoso. Eu estou muito curioso para saber como é que você veio parar entre nós, como é que é a sua história. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, explicasse para a gente direitinho que tese é essa que você defendeu. Que tese é essa, né? Se é trauma da... Porque tem uma diferença de trauma com Aham. a religião e Sim. trauma com o líder religioso. É. Porque o que acontece muitas vezes é abuso religioso. Existem pastores Sim. que abusam, sim, de ovelhas. Não vamos fazer vista grossa para isso, isso existe. Aham. Mas você sabe, isso eu acho que não é tão difícil ser curado. O que é difícil ser curado é o ensino errado. É quando Exatamente. o pastor ele ensina para a sua ovelha a viver debaixo Aham. da condenação da lei, ele leva a Isso. sua ovelha a pastar ali no Monte Sinai, e aquela ovelha fica com aquele ensino impregnado, nunca consegue arrancar aquilo da cabeça, e isso afeta profundamente todas as áreas da vida dela. Isso é uma coisa terrível. E é algo que nós temos lutado muito nesses dias para mudar a crença, não é verdade? Mas a Verdade. sua tese foi sobre o líder religioso ou sobre a crença religiosa? Crença religiosa, né? Não é sobre o líder religioso, é sobre a crença religiosa. Pastor, Aleluia. e mesmo sem o senhor saber, o senhor me inspirou demais. Quantos É anos você tem mesmo? a Vinha? Quantos anos que tem Vinha, a Rádio Vinha? A Quantos vinha de anos? 2007, né? Então, agora você, pastor, o 2007. senhor imagina, desde 2007, todos os dias de manhã, levando os meninos para a escola, eu e o Cirino, escutando o senhor ministrar. Todos os dias às 7 da manhã. Aí eu voltava da escola, meio-dia e pouquinho, estava lá, né? O senhor trazendo uma palavra às ovelhas na vinha. Eu era de outra denominação, mas eu vim de encontro assim, a um evangelho tão gostoso, justamente aquilo que eu pensava, aquilo que eu imaginava, porque a minha conversão foi muito interessante. Eu não converti numa igreja. Eu converti Ah, sozinha, em casa, lendo a Bíblia. é mesmo? Sozinha. Eu li a Bíblia inteira antes de converter, pastor. Eu fui aquela criança que nasceu procurando saber quem era Deus. A minha mãe falava assim, meu Deus do céu, como é que pega uma menina dessa idade o dia inteiro lendo Bíblia? Eu falava, mas o que tem? Ela falava, vai ficar doida. Eu falava, não fica, mãe. E aí era muito engraçado, é uma história muito linda, né, que o tempo foi passando. E eu tinha aquela sede de Deus o tempo todo. Então Deus, pastor, Deus conversava comigo. Eu tinha 16 anos, eu lembro que era Natal, todo mundo, né, Feliz Natal e tal, e na minha cabeça eu sabia que era o aniversário de Jesus. Então eu fui lá pro quarto, fechei a porta do quarto, sentei em cima da cama e falei assim, Jesus, é o seu aniversário, mas ninguém te deu parabéns até agora. Olha que coisa. Jesus, Que está lindo. todo mundo soltando foguete, gritando Feliz Natal, abraçando as pessoas, é muito sem sentido. Aí eu sentei na cama, naquela época, o adolescente de 16 anos, eu tenho 48. Não é como é hoje. Aí eu Eu sentei e não falei assim, perguntei, você que quis falar. não importa não, não tem crise não. Como se diz, bem resolvida. Aí, pastora Luiz, eu lembro que eu sentei e falei assim, Jesus, eu queria te dar de presente. Eu queria me entregar de presente para o Senhor hoje. Se o Senhor quiser a minha Aleluia. vida, para o Senhor fazer o que o Senhor Que quiser da minha vida, eu queria ser tua. Desse jeito, pastora Luiz. 16 anos. isso. Tive aquela visitação de Cuida, Deus né? no meu quarto, chorei bastante. E eu lembro que daquele ano em diante, eu já tinha uma carreira de modelo, desde novinha, desde 14 anos, e eu me achava feia. Na verdade, ser modelo para mim era para aumentar minha autoestima. Eu tinha que ganhar. Só que era muito engraçado, pastor Luiz. Eu tinha ganhado a Biblinha dos Gideões. Aí todo dia que tinha desfile, eu corria para o banheiro, abria minha bolsa, pegava aquela Bíblia daquele tamanhozinho, eu ajoelhava lá no banheiro de onde era o desfile e falava assim, Jesus, eu estou aqui. Deixa eu ganhar esse desfile hoje. Está escrito que se eu pedir com fé, eu vou receber. Eu gostava de conversar só com Jesus. Eu falava, Jesus, se eu ganhar, eu prometo ao Senhor que eu leio Provérbios inteirinho. Aí eu ganhava. Aí eu lembro que o primeiro eu não fiquei em primeiro lugar, eu fiquei emburrada, né? Eu falei, Jesus, mas eu pedi para ganhar, eu fiquei em terceiro. Aí veio a voz do Espírito Santo falando comigo. Você não pediu primeiro, segundo ou terceiro. Você falou para ganhar. Então, acabou. Ok. É Tem verdade. sentido. E É eu precioso comecei, demais pastor ouvir Luiz. isso, né? Tem gente que não acredita Ah, que Deus nos escolheu, né? Mas o aham. seu testemunho é a prova inquestionável de que Deus nos escolheu. Você foi escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe.
E eu louvo a Deus porque a minha experiência foi semelhante à sua. Você sabe, eu também me converti, de certa maneira, sozinho. Eu, com 10 Sério, anos de pastor? idade, eu já tinha lido o Novo Testamento. Na minha casa não tinha nenhum crente, não tinha nada Então, o disso. senhor leu antes de Eu mim, com 10 anos. 10 anos. 10 E anos? eu ia para a missa Ah, domingo cedinho, sozinho. Minha mãe ficava aham. falando, por que você vai para a missa? Ninguém ia para a missa. Eu falo, não, mas eu quero ir, eu quero conhecer a Deus. Isso era o que eu fazia. E a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, que me convidaram, eu lembro direitinho, era uma terça-feira, 8 horas da noite, e era uma reunião de estudo bíblico, e o pastor, Aham. então, me ministrou. No final, ele fez um apelo, e ele falou, olha, você ajoelha agora, é uma igreja bem Aham. tradicional, a gente ajoelhou, e ele fala, Aham. pergunta para Deus o que se é verdade o que eu falei. Eu me lembro como se fosse hoje, até assim a parede que eu estava olhando na hora. Eu falei, Senhor, se pastor falou é verdade, fala comigo. Você vê, Meu Deus já Deus. tinha me ensinado já a É, respeito da verdade, né? Uma experiência verdade. semelhante à sua. Bom, mas aí depois você foi para uma igreja. Aí depois, aí quando tinha, faltava 2 semanas para me completar 17 anos, eu tinha lido a Bíblia inteira, eu tinha entendido como se fosse a escama caindo dos meus olhos. Eu começava a ler e interpretar de uma forma que não tinha explicação, era o próprio Espírito Santo mesmo, não tem lógica. E eu sentia uma presença de Deus muito forte comigo. Eu tive depressão, pastora Luiz, eu tentei suicídio 3 vezes na minha vida até 14 anos. E É foi mesmo. lendo a Bíblia que eu parei de tentar suicídio. Foi lendo a Bíblia que Você eu se encontrava converteu, né? alegria. Foi, converti sem saber que eu estava convertida. Aí eu me lembro Sim, que um dia eu claro. falei assim, Deus, eu queria um lugar para me ter um povo, uma igreja para me frequentar, né? Os meus pais, eles eram muito católicos, não entendiam, né? Essa questão, não deixava a gente misturar com evangélicos, porque naquela época até o Batista com a Sebrena era primo, né? Não era nem É irmão. verdade, verdade. Então era uma briga, né? Aí eu lembro que, faltando 2 semanas, eu trabalhava no banco e eu conheci um moço que ele era muito diferente. Falava muito bem da família, ele honrava bem a esposa, ele passava o dia inteiro cantando hino e ele tinha um livro que ele estava lendo que era A Quarta Dimensão de Po Yong-Shu. Foi um show. Aí eu peguei e falei assim, eu posso ler esse livro? Ele falou, pode. Gente, quando eu li aquele livro, parece que é aí que eu fico com vontade mais. Então eu fui para a igreja, a primeira pregação foi sobre Naamã, eu me senti um Naamã da vida, aceitei Jesus e mergulhei. Deixei carreira para trás, deixei tudo. E, pastor, de 17 anos para cá, aquela oração que eu fiz quando eu tinha 16 anos, ela é minha vida. Se eu quero Glória. trabalhar com meu esposo na nossa empresa, é trabalhando o dia inteiro. Trabalhei 12 anos com ele na nossa empresa, né? Ele é dono de empresa de carros. E era o dia inteiro querendo falar para as pessoas de Jesus. Eu lembro que o Ciro falava assim, meu bem, pelo amor de Deus, aqui é para nós vender carro. Eu falava, mas o que tem? Eu vou ajudar o casal a reconciliar. Amorzinho, chame eles para ir para a igreja. Eu falei, mas não dá tempo, depois a gente leva. E eu comecei a fazer isso, pastor Naor. E foi tão gostoso, porque aí eu comecei a fazer, toda sexta-feira a gente fazia evento na nossa empresa, que era o culto dos empresários. Chamava aquele tanto de empresário para ir para lá, trazia cantor, preletor e ficava. E eu nunca imaginei que um dia eu seria uma pessoa que seria usada para falar com as pessoas daquele jeito. Mas, na É mesmo? verdade, eu costumo dizer, né? Hoje eu tenho 25 livros publicados, né? São livros mais ou menos Parabéns. tudo desse jeito aqui, pastor Nauro. São 25 temas que tem muito tempo já escritos, né? Tá me Dou muita confundindo palestra no Brasil na hora. inteiro. Já Vou mandar para o percebi que senhor você é bem depois, né? ligado ao pastor Naor, né? Ah, Está me confundindo com o pastor Naor. ô, pastor, desculpa, pastora Luiz, né? Tá Não, bom que eu não vou me mandar para o ofende de senhor. forma nenhuma. Eu acho é Então, bom. aí o que acontece? E aí eu fui despertando para isso. Agora, o que é mais interessante? Quando eu comecei a ouvir o senhor, pastora Luiz, era justamente um evangelho que eu cria e que era difícil de encontrar. Eu tive uma experiência muito dolorosa. Eu não podia, eu não tinha muita sorte para engravidar. Eu tive 6 gravidez, 2 abortos consecutivos, espontâneos, dava Uau. má formação. E a terceira gravidez, à custa de muito tratamento, muito remédio, repouso, pastora Luiz, eu engravidei. E o dia que eu completei 24 anos de idade, nasceu nossa primeira filha, a Letícia. Mas, infelizmente, por uma fatalidade, antes que eu pegasse a alta do hospital, pastora Luiz, a enfermeira deu uma crise de labirintite e deixou a nossa filha cair no chão. E ela deu Oh, explosão múltipla de órgãos e ela morreu.
Oh, Deus. Eu Puxa. quase enlouqueci. Eu entrei em crise. Eu dizia assim, eu fechei a porta do quarto do hospital, o Cirino ficou trancado no banheiro, e eu falava assim, Deus, só me explica uma coisa. Eu lia muito a Bíblia, eu perguntava, eu queria saber o porquê de tudo, mas para cada porquê que eu perguntava a Deus, eu trabalhava na igreja, eu era muito envolvida com as coisas de Deus, eu tinha muita comunhão com Deus, eu não entendia o porquê. Aí eu lembro que cada pergunta que eu fazia para Deus, Deus me respondia com o texto da palavra. O que eu permito, o que eu faço, você não sabe agora, entenderá depois. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que naquela época eu comecei a sofrer. Porque as visitas que eu tinha dos irmãos da igreja era assim, imagina, pastora Luiz, eu congregava em igreja muito tradicional, que tudo era pecado. E Muito me lembro da legalista. primeira visita, foi assim, olha, conta no que você pecou. Aí eu falei, o que eu pequei? Porque olha aqui, 2 abortos, e a filha cai do braço do enfermeiro e morre, tem pecado oculto. Eu falei, mas Meu não Deus. pode ser por algum outro motivo? Né? Imagina, eu tinha 24 anos. Então eu conheci um Deus de amor, que eu tinha que entender que tem coisa que realmente você não vai entender agora, vai entender depois. E isso começou a me dar até crise, né? Porque eu pensava assim, poxa, mas o que era o pecado? Às vezes o pecado era o que o senhor acabou de falar, né? Uma doutrina, era um corte de cabelo, talvez, né? Era algo ligado a uso e costume, era muita vara de Deus, vara e pouca graça, né? E É aí eu verdade. lembro que eu morava em Palmeiras, de Goiás, e nós vimos para Goiânia ganhar o neném. E eu lembro que era assim, é porque foram ganhar neném em Goiânia, era por isso. Na verdade, eu nunca pensei de forma alguma em me distanciar do evangelho, nunca. Nenhuma decepção na minha vida fez isso. Só que eu queria buscar encontrar uma pessoa, alguém, uma denominação, alguém que entendesse um propósito de realmente um evangelho de graça. Que muitas vezes acontece uma coisa com você, não é porque Deus é mau, porque você pecou, né? Não é que Deus está com um chicote desse tamanho esperando para te dar, né? Uma catracada. Não, você tem que entender os momentos da vida que Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição. E eu carregava uma carga de histórias, e quando eu comecei a ouvir, né, a Rádio Vinha, com a pastora Luiz, todas as manhãs falando, às vezes eu não levava os meninos para a escola, o Cirino falava, amor, quando você for buscar os meninos na escola, põe na Vinha. Você tem que ouvir a palavra do pastor Luiz hoje, vai curar sua alma. Puxa. Você sabe, eu estou ouvindo você assim, eu fico cada vez mais perplexo com isso. É muito angustiante. Quer dizer, você tem uma pessoa. Porque isso é literalmente o que aconteceu com você, a história dos amigos de Jó. É literalmente. A pessoa está sofrendo aquela dor mais dilacerante, mais terrível que alguém pode sentir, que é uma mãe perder o filho. Isso é dilacerante, é uma coisa assim que só as mães conseguem descrever, porque você gerou aquela criança. E Uhum. aí alguém, ao invés de te trazer uma palavra de consolo, de graça, já começa perguntando onde é que está o seu pecado? Tem Uhum. pecado na sua vida. Isso é a mão de Deus. Quer dizer, a pessoa vem para trazer mais, para atormentar você mais ainda. Isso é de uma crueldade assim, sem dimensão. E eu fico pensando que isso ainda é o padrão em grande parte das Muito. igrejas. Quer dizer, não há compreensão nenhuma da Não. graça de Deus, não há entendimento nenhum. E você sabe, nessas igrejas, as pessoas não têm coragem de contar que estão sofrendo. Não. Entende? Elas têm que estar bem, elas têm que ser Sim. sensacionais e perfeitas em todo o tempo. Porque se elas Uhum. tiverem uma dor no pé, é pecado. Isso Entendeu? E mesmo. se essa dor no pé virar uma pereba, virar um câncer, aí é mais Uhum. pecado ainda. Entendeu? Quer dizer, a pessoa ela tem que sofrer sozinha. Quer dizer, é Uhum. por isso que essas pessoas elas não conseguem crescer na vida da igreja, porque ninguém aguenta ser crente assim muito tempo. Entende? Para você ser crente assim muito tempo, você tem que ter uma resistência psicológica fenomenal. Esse é o motivo porque tem tantos desigrejados, né? Quer dizer, a pessoa, Muito. ela é sincera, ela até quer buscar a Deus, ela conclui, ela fala, não consigo viver dessa maneira, não consigo viver nesse ambiente, nesse mundo, né? E Isso é eu tão triste. comecei a perceber, pastora Luiz, que não era só eu que sofria isso. Amam a Jesus, amam demais o Evangelho, apaixonados em Cristo, querem realmente congregar e ficar firme, mas eram pessoas feridas. Por exemplo, quantas vezes que chegava alguém perto de mim, eu nunca esqueci de uma vez que uma pessoa veio me entregar uma profecia. Acho que por isso que eu identificava muito com as histórias que o senhor contava na rádio e conta até hoje, né?
É claro que eu creio nos dons, meu Deus, né? Creio nos dons, sou cheio do Olha, Espírito você Santo, não né? repare se porventura eu contar essa sua história em algum momento, porque assim, Não eu tem estou muito problema, impressionado. Estou muito impressionado com isso. não tem problema. Para edificar, como se diz, é uma história muito conhecida no Brasil inteiro, né? E foi uma história que eu entendi que Deus permitiu muitas coisas justamente para me curar, fazer entender também que, infelizmente, foram líderes que aprenderam de um jeito, não buscaram conhecimento, e a própria Bíblia diz que o povo fracassa por falta de conhecimento, e que a gente pode, de uma forma em amor, né? Não julgando, nem condenando, mas ajudando essas pessoas a se libertarem dessas crenças religiosas, né? Desse legalismo, e poderem conhecer a graça, que é tão leve, que é tão maravilhosa e que te faz ser tão íntima de Deus. E aí eu comecei a Verdade. perceber, pastora Luiz, muitos outros traumas nas pessoas que eu praticamente vivi algumas questões. Agora vamos lá na questão da profecia. Eu lembro que um dia eu estava, né? Eu estava numa reunião, chegou uma pessoa perto de mim e foi me trazer uma profecia. E a profecia foi assim, olha, Deus está mandando falar para você que aqueles que tocou em você, ele vai abrir a terra, tratar com eles, vai matar tudo para te honrar. Eu olhei para ele na hora, eu segurei nele e falei, irmão, isso não é Deus. Porque se Deus permitiu que alguém me ferisse, foi justamente para tratar com o meu caráter. E Deus não é pistoleiro. O que Deus vai me ensinar hoje é perdoar essas pessoas em amor e Maravilha. amá-las independente de qualquer coisa. Me perdoa, mas não use Deus. O Ciro, meu bem, você não tem ideia. Oh, Deus. Você percebe? O espírito legalista, ele é Uhum, baseado completamente no espírito de justiça. sim. Esse espírito de justiça é aquela coisa assim do eu não merecia e eu merecia. O tempo inteiro envolvido na questão do merecimento. E aí essa Isso. pessoa ouviu sua história e ela falou, ela não merecia isso. Então o Aham, que os outros merecem? Então não isso. conseguem raciocinar em termos de graça, porque o raciocínio em termos de graça, ele não é baseado no merecimento. Entende? Então, outro dia aconteceu uma situação interessante também comigo, que um irmão Aham. veio falar realmente, né, dos legalistas, né, e tal, e condenando, e ele falou, pastor, você não acha que a gente tinha que fazer? Eu falei, o seguinte, eu não jogo pedra em ninguém, porque quem não tem Exatamente. um pouquinho de legalismo, que joga a primeira pedra. Eu tenho um pouquinho de legalismo, eu quero me livrar dele todo dia. Entende? Eu não jogo pedra em ninguém, eu não jogo pedra nem da pecadora e nem no fariseu do lado dela. Eu não jogo pedra. Exatamente. Sua resposta foi a resposta de quem já entendia a graça, né? Já entendi. Engraçado, né? E quando eu comecei a estudar nessa área, eu sou psicanalista clínica, né? E eu comecei a especializar, por eu ser cristã, por todo mundo no Brasil me conhecer muito, porque eu viajo há 16 anos, dando palestra, começou na Donep, contando o testemunho da minha vida, sempre nesse tom de graça mesmo, de perdoar o inimigo, de entender sua história. Ah, eu tenho que trabalhar com meu pai, com a minha mãe. Gente, tudo se fez novo em Cristo, né? Mas eu não consigo, então libera perdão. Ou seja, tratar tudo dentro da graça. Quando eu estudei, foi muito engraçado que eu confrontava os meus professores trazendo a fé, né, junto com a ciência. Por exemplo, eu lembro de um dia que o professor falou assim, Freud dizia, né, aliás, uma frase muito comum de Freud, pensamento, ensaio da ação. Eu sempre tive muita afinidade com a escritura, né? Aí eu falava, mas peraí, mas Freud ele era judeu, pensamento, ensaio da ação, Bíblia, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, está na Bíblia. Então eu comecei, hoje eu tenho um instituto, né, pastora Luísa, de ensino, nós temos mais ou menos 1.500 alunos já formando na primeira turma, né, de psicanalistas que estão formando com base cristã. Olha que bênção, né, É ajudando mesmo. esses 1.500 Que alunos. bacana. Pastora Como é que Luísa, de fala um manhã, pouco a respeito disso? Fala um pouco do seu trabalho. Como é que é o seu trabalho? Eu já vi pessoas, eu fiz uma live essa semana com um irmão, que é seu aham, paciente, ou cliente, não isso, sei nem que palavra que eu uso. E a questão que parece que ele estava recebendo ajuda era na questão conjugal, né? era, o Kaiser. Como é que é o seu trabalho? Você trabalha em qual direção? Você trabalha com mulheres, com casais? Porque parece que É, o seu Instagram é mais voltado para mulheres, né? eu trabalho Como mais com explica para mulheres, eu trabalho mais com mulheres e atendo só se for casais. Eu não atendo nenhum homem. Eu só atendo se for o casal, mas eu foco sempre mais nas mulheres, né? Se é para tratar o casal, eu chego a atender. Eu tenho pacientes do Brasil e do mundo inteiro. Hoje, podendo atender online, né? Tem muito paciente assim como o Kaiser, que pega o avião, vem para o aeroporto, a gente busca,
né? E a gente hospeda, organiza tudo e cuida deles. Bom, então, o que acontece? Por ter trabalhado muito nessa área psicanalítica e ter a base da fé e essa sensibilidade, essa graça realmente de entender, e essa graça de Deus, entender Deus, né? Que pode ser trago na forma da parte da ciência e tudo, e na psicanálise você não tem nenhum problema você poder colocar a sua fé. Então, acaba que os pacientes vêm, a gente vai tratando das suas raízes de traumas, ressignificando a história de ambos e sempre levando para essa forma gostosa de trabalhar na sua vida, de realmente juntos poderem restaurar a sua vida, suas histórias, entender a história um do outro. E o foco sempre é, gente, vamos lutar para permanecerem casados. Tá, dentro disso, tem o consultório, né? Tem os livros que são livros cursos, pastor. Por exemplo, tem um livro meu que tem 6 anos de publicado. Nós formamos 25 mil mulheres no Brasil, das quais não foi eu que formei. Eu formei 250 líderes. As 250 líderes multiplicaram 25 células em todo o Brasil e no mundo, independente da sua denominação. Que a gente pegou para elas uma linha psicanalítica do resgate da identidade, do que é ser mulher, ensinando que ser submissa não é escravidão, é estar debaixo de uma missão de cuidar do seu lar, né? Então, pegando todo esse contexto de resgatar a identidade do que é ser mulher, trabalhando nas curas dos seus traumas emocionais, porque muita gente não entende, né, que, olha, você está em Cristo e você é nova criatura, mas a pessoa não consegue deixar a nova criatura para lá, ela traz os seus traumas. Aí trabalhamos temperamento, casamento, sexualidade, criação de filhos, fazer a diferença e fecha um curso. Aí, com a pandemia, e com isso ministrando no Brasil praticamente todo final de semana, né? Já vi muito senhor em avião. É Pegando mesmo? voo. E não me cumprimentou? Aí eu ficava lá toda orgulhosa, falava que gracinha, meu pastor, que bênção, né? Já vai cedinho para pregar na igreja. E no outro dia estava lá, né, assistindo as ministrações e ouvindo. Gente, uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui bem claro, né? O pessoal pergunta muito, onde você congrega? Eu falo, Videira do Bueno, né? Direto eu coloco lá nos meus stories. Eu amo sentar para ouvir. É Um dia eu mesmo. falei, eu amo sentar, ouvir, cantar, é tão gostoso. Eu estava na igreja esses dias, o senhor vai até rir, pastor. Chegou a irmã perto de mim, eu estava chorando tanto, tá tão gostoso. Aí ela chegou e falou assim, rapaz, aí eu nem dei conta de falar, né? Rapaz, né? Aí ela, você já conhece o Senhor? Mas ela estava tão feliz, mas tão feliz, que eu falei, eu vou aceitar Jesus de novo para ela ficar mais feliz, né? Ah, que ótimo! Ela se sentiu Ela confortável. estava tão feliz, sabe? Com tanta alegria de estar pregando. Eu falei, gente, deixa ela, né? Aí eu olhei para ela, ela falou, posso fazer uma oração? Eu falei, pode. Ela me abraçou. Gente, foi tão gostoso. Gente, não tem nada mais gostoso do que você poder separar um tempo para você ouvir, né? Principalmente de uma fonte que vai te alimentar. Então, aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu fiquei assim, gente, o senhor imagina você ministrar mais ou menos aí por quase 30 anos. Porque quando eu converti, já me puseram para trabalhar na igreja. E eu gostava demais. Tudo eu queria ajudar. Aí casei com o Cirino, eu fiz a nossa empresa virar uma igreja. Né? Porque tinha evento toda sexta-feira, tinha vigília uma vez por mês na empresa. Olha a ideia. Tinha vigília na empresa, tinha encontro na empresa. A gente, pastora, a gente fechava hotel. Nós tínhamos 157 funcionários. Nós fechamos o hotel inteiro para os funcionários, para os filhos. Os meus meninos cuidavam das crianças, era salinha das crianças com os filhos. O Cirino ficava assistindo os homens jogar futebol, porque ele não gosta de futebol, e eu ia dar palestra para as mulheres. E a gente trazia outros pastores. E fazia brincadeira o dia inteiro, e jogos, né, para trabalhar com os funcionários, né? E eu sabia que eu estava fazendo um trabalho já desse jeito. E com isso, o pessoal me convidava para contar meu testemunho, dar palestra. Eu gostava muito, sempre gostei muito de falar para mulheres, né? Eu tenho especialização como sexóloga e uso isso tudo dentro de um contexto bíblico, né? Que é muito legal. E aí eu comecei a ministrar para o pessoal no Brasil inteiro. Vem a pandemia, você para de viajar. Engraçado, né? Quem faz por obrigação tem um alívio. E eu comecei a sentir um É. vazio. Porque eu pensei assim, meu Deus, o que eu mais amo fazer na vida, agora eu não posso fazer. Eu falei pro Cirino, parece que tá sem sentido. Nós temos 28 anos de casado, né? Aí ele, meu bem, fica quieto. Eu falei, você deixa eu fazer? Vou fazer live para orar com o pessoal. Comecei a fazer live, parecem 10 pessoas, 20, de repente 30.
Eu queria só conversar com as pessoas para elas não ficarem ansiosas com a pandemia. Ah, Jesus está voltando, glória a Deus, eu vou morrer, vai para o céu. Tudo tem solução, gente, não surta por causa disso não, né? Vamos viver esse momento. Aí, pastor Luiz, de repente, era 18 horas. Atendia paciente online o dia inteiro, cansada. Aí, tomava um cafezinho. Quando começava a live, meu Deus, aquilo era uma alegria tão grande na minha vida. Eu me sentia ministrando para aquele tanto de gente. Aí, de repente, 10 pessoas, 20, 100, 50. Quando eu comecei a ver 1.200, 1.300, eu falei, meu Deus. Uau. Aí eu mudei o horário. Comecei 5 da manhã. O Kaiser veio aqui e falou, Ângela, você faz 5, eu faço 6. Aí nós combinamos. 5 da manhã dava 3 melhor, minutos. eu quero fazer live também, mas eu quero fazer à noite. De manhã é melhor? Não, na verdade, foi um tempo que eu acho que, como eu tinha muito seguidor, o povo foi tudo para de manhã. Mas aí eu não comecei, comecei a ficar cansada, né? Eu falei, não, vou fazer 8. Hoje as nossas lives, pastora Luiz, já tem 1 ano e eu comecei em março do ano passado, quando começou a pandemia, as nossas lives hoje dão uma média de 3.500 mulheres, 8 da manhã, no 8 da manhã. Instagram. 3.500, todo dia 3.500, 4. Aí quando você vai para o YouTube, que é Instagram, YouTube e Facebook. No YouTube dá uma média de 4.000. Então hoje a gente tem uma média de 7.000 pessoas, 8 da manhã. E elas estão comigo toda semana, durante mais de 1 ano, de segunda a sexta. E aí o que aconteceu? Eu tenho essas mulheres que ministravam o curso no Brasil inteiro. E eu comecei a falar para elas, gente, eu não consigo atender o tanto de gente que pede ajuda nas lives. Tem como vocês atender, a gente fazer um atendimento voluntário? Nós temos hoje 10 mulheres, que inclusive estão na live, que atendem pessoas que a gente começou a perceber com necessidade de serem ajudadas. Olha que legal. Aí, eu já tinha, o meu curso online virou, o meu curso presencial virou online. Nós temos uma comunidade de mulheres hoje que tem 5.000 mulheres mais ou menos cadastradas, que é extra Instagram, é a nossa comunidade de uma plataforma, onde eu reúno com elas 5 vezes com vídeos pequenos de 20 minutos e na segunda uma live privada de 1 hora, elas têm atendimento o tempo todo, tem gente cuidando delas. E aí o que acontece? Aí tem os outros cursos meus online, são vários, né? Tudo assim, para abençoar o povo, né? É claro que hoje tem um instituto, então tem um curso, né? Aí o pessoal começou a perguntar assim para mim, você não queria fazer um instituto de psicanálise clínica com base cristã? Isso foi esse ano. Aí eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e mesmo operada eu estava aqui sentada fazendo a live, porque eu não aguentava ficar longe, porque isso me alimenta. Me dá uma alegria de ver as pessoas sendo mudadas. É a chama que arde em mim. Eu só me sinto viva se eu estiver fazendo o que eu gosto, que é cuidar de pessoas e principalmente poder falar da graça e do amor de Jesus. Glória a Deus. Vem com essa linha de falar da questão dos traumas religiosos, tanta gente liberta, né? E a gente ensinando para eles, honre os seus líderes, né? Entenda que ele deu o melhor que ele aprendeu, né? E esses líderes muitas vezes procurando a gente, e foi criando um movimento que eu não via. E eu lembro que um dia eu falei assim, eu acabei de atender, eu vou terminar agora porque eu tenho muito paciente hoje. Aí perguntaram assim para mim, quando você vai lançar o curso de psicanálise clínica? Aqui, ó, embaixo nos comentários. E eu sou muito elétrica. Minha cabeça não para não, né? Você já viu que eu converso muito, né, pastor? O que eu tiver falar Você consegue falar e letrinhas pequenininhas na sua frente? Consigo, né? Aí o que eu falei? Eu peguei e fiz assim, aí eu pensei assim, falei, gente, né? Eu já tenho os nossos cursos mesmo, né? Que já abençoam as mulheres. Eu falei, é uma oportunidade de levar um conhecimento com base bíblica que vai poder ajudar milhares de pessoas. Aí eu fiz assim, eu vou abrir lista de espera, porque eu já tinha o material pronto, eu já tinha escrito, estava guardado, eu ia lançar antes da pandemia. Com a pandemia eu parei com o Instituto, né? E esse online também. Aí eu falei, eu vou abrir lista de espera. Aí a minha secretária estava voltando de férias, ela falou assim, Ângela, o que você falou na live hoje, do curso de psicanálise? Eu falei que abre lista de espera. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, eu não aguento mais receber mensagem. Eu falei, você tá de brincadeira? Ela falou, eu já fiz 3 grupos. Eu falei, 3 grupos no WhatsApp? Ela falou, aham. Eu falei, então, abre no Telegram. Aí quando nós olhamos, a gente abriu para falar assim, ó, tem que ser uma turma X, nós fechamos 1.500 alunos. Agora, o que era mais lindo? Pastor, pastores querendo buscar conhecimento para não ferir mais as suas ovelhas. Ai, eu fiquei encantada com aquilo. Que bom. Só dele falar que não quer ferir as ovelhas, ele já está ganhando a recompensa no céu. Nossa, pastora! Muito abençoado.
É tão Que gratificante bom. eles falando, Ângela, eu não sabia, estou assistindo suas lives, meu Deus, como eu era legalista. Eu falei, não, pastor, relaxa, eu também já fui. Então, hoje eu recebi tanta mensagem, quando eu postei que estava com o meu pastor, né? Muita gente colocou, nossa, já fui edificada demais, estou seguindo, amém, né? Eu falei, tá vendo a linha, né, que realmente eu aprendi? Pastor Luiz, e hoje nós temos o Instituto, eu tenho mais, são médicos que me ajudam no Instituto, né, que são professores todos cristãos. É fantástico. Quando eles entrarem, olha que projeto lindo que Deus colocou no meu coração. Daqui 6 meses eles começam a fazer estágio. Aí, o senhor imagina 1.500 pessoas tendo que estagiar 40 horas. E o estágio vai começar lá na comunidade, onde as mulheres estão cadastradas, que a gente agora está criando a comunidade de homens, com Uau. homens que vão estar ajudando lá dentro, né? Até quero convidar o senhor para dar umas palavras lá para a gente, ajudar aqueles homens, né? Para a Me gente, com sinto um único honrado. objetivo, cuidar de pessoas. Então, isso Amém. para mim é uma satisfação. O meu problema é que eu sou pastor, né? Apesar que eu também tenho a O formação de pastor é psicologia. curado. Mas e se eles quiserem ouvir a respeito da graça de Deus, pode me convidar, que eu estou à disposição para compartilhar sempre, né? Se é para falar disso. E como é que é o seu trabalho com casais? Você disse que recebe o casal, você Recebo o tem. casal. Como é que funciona? Porque se eles vêm de fora, você não tem como fazer assim muito tempo. É um período, é uma maratona, como funciona? É. Então, a gente, agora com a pandemia, nós entregamos uma casa. Eu moro aqui na aldeia, né? E o Cirino tem um coração muito no reino. Ele costuma dizer o seguinte: olha, eu entendo o meu chamado, que é apoiar o que você faz, e ele se sente muito útil, claro, né? Eu não seria quem eu sou hoje se eu não fosse casada com o marido que eu tenho, que me Claro. respeita, que me respalda. Eu sempre digo que a Ângela aparece, mas quem realmente apoia e sustenta tudo que eu sou é o marido que eu tenho. E o Cirino Amém. percebendo, né? Eu tenho meu consultório e tudo, o Cirino falou assim: meu bem, vamos comprar uma chácara. Que aí você faz uma casa de hóspedes, onde você Hum. atende os seus pacientes que vêm. Porque além disso, pastor Luiz, todo mês vem uma média de 20 mulheres, ficam 3 dias comigo, tem um processo tipo imersão, né? Toda terapêutica, com base cristã. Elas vêm, ficam comigo os 3 dias e com a minha equipe e vão embora. De vários lugares do Brasil. Ok. Nós temos até agora em junho. Aí eu tinha alugado ao lado da minha casa aqui na aldeia, eu tinha alugado uma casa bem grande, onde nós recebíamos as pessoas e ficava muito legal, né? Porque eu cortei um pedacinho da cerca viva, então aqui era a minha casa, do lado era a casa de hóspedes. Então eu ia o tempo todinho cuidar dos meus hóspedes, o Kaiser ficou nessa casa. Com o tempo da pandemia, os donos da casa venderam a casa. Mas é um Hum. projeto meu e do Cirino agora, construir realmente um espaço para no máximo ano que vem estar pronto, para continuar sendo a nossa casa de hóspedes. Quando agora o pessoal vem, a gente fecha um local específico, um hotel padrão melhor, né? Depende do paciente que quer ficar, e a gente passa o dia inteiro cuidando deles nesse processo incrível e sempre baseado no propósito de Deus para o E for casal, para a família. exclusivamente em um casal de cada vez? Tem vezes que vem um casal de cada vez, tem vezes que eu faço grupo de 15 casais, no máximo. 15 casais e 20 mulheres, quando é só mulher. Ok. E você, além disso, então, você ainda tem o seu curso de psicanálise e você faz lives diárias? Uau! Ligado, Então, o Cirino tem de pergunta, meu bem, onde desliga? olha, eu já quero aproveitar a ocasião e te convidar para você estar no nosso programa lá do Batom e Bate-Papo na rádio. Eu acho Que que seria honra. muito interessante ouvir você também lá na rádio, né? Eu acho que eu me sinto assim imensamente honrado de você estar ali na vida da igreja, fazendo um trabalho desse tão grande, de um alcance tão grande, né? Quer dizer, no Brasil inteiro. Honestamente, eu fiquei muito honrado quando eu fiquei sabendo de tudo isso. Me explicaram, né? Não tudo como você está explicando, a coisa é bem maior do que eu imaginava. Mas assim, que o Senhor te abençoe. Eu oro abençoando você e seu marido, Obrigada, que o Senhor pastor. dê a vocês cada dia mais condições de ampliar o trabalho. E que o Senhor também te dê essa sabedoria, como você disse, de se multiplicar, né? Então você disse que já tem 10 mulheres que estão também fazendo o trabalho junto com você. Esse trabalho de multiplicação é fundamental, não é verdade? Porque assim, o que você faz é importante, mas se Aham. você consegue formar discípulos, para usar uma expressão da igreja, né, da Bíblia, Sim. aí a obra vai ganhando uma dimensão muito maior, né?
Então, que o Senhor te dê sabedoria para você fazer isso também, para multiplicar esses discípulos. Mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre justamente essa tese, imagino que foi um livro que você escreveu, sobre esses traumas religiosos. Nessa tese, você trata especificamente a respeito do legalismo. Você entende que o legalismo é, na verdade, o grande problema que a gente enfrenta, né, na vida da igreja nessa geração? Isso. A gente trata justamente o legalismo. Quando a pessoa está de fora, né, e ela escuta o termo, principalmente quem é machucado com a igreja, já vem com duas pedras. Eu falo, não, peraí, gente, olha, calma. Jesus alegou sobre isso. No tempo de Jesus, ele sofreu as mesmas perseguições. Era o mesmo legalismo religioso também. Inclusive, foi esse legalismo que levou Cristo para a cruz. Eu falei, então, Exatamente. nada é novo. Né? É tudo que a gente já conhece da história. O problema é que nós não estamos preparados para lidar com isso. Então, é muito gostoso, porque quando a pessoa vem, a gente trata tudo isso, né, e começa a mostrar o porquê que a pessoa fez aquilo. Por exemplo, esse legalismo não é só no evangelho. Tem esse legalismo no catolicismo, né? No próprio espiritismo, você está sofrendo, é da outra geração. Então, quando o termo é abordado, ele é um termo inciso no CID, né? Dentro da psicologia, por uma doutora Marlene, mora nos Estados Unidos, que os pais são missionários, né? Missionários, me parece, da Assembleia de Deus. Ela cravou o termo lá, e no Brasil eu acho que é uma das únicas pessoas que trabalha com a síndrome de traumas religiosos, sou eu. Né? Hoje tem despertado e, se Deus quiser, a galera que está estudando com a gente agora vai pegar tudo isso. E é muito importante, pastor. Por quê? Porque as pessoas começam a entender o seguinte, que, na verdade, nós temos a nossa parcela de culpa. Quantos crentes nunca leram a Bíblia? É fato. Quantos cristãos nunca tiveram vida de comunhão com Deus? Eu falo, Mas se você você sabe, tivesse. eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Mas você sabe, a Bíblia fala algo muito sério, lá em Tiago, capítulo 1, a respeito daqueles que ensinam. A Bíblia diz que os que ensinam, né, os mestres, vão receber maior juízo no dia de prestação de contas. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente que é pastor, nós não apenas pregamos, as pessoas acham que o que é feito no púlpito é uma coisa assim inofensiva. Somente o ímpio, ele pensa, a pregação é uma coisa inofensiva, né? Não tem efeito, é inócuo. Isso é muito falso. Pregação tem um poder muito grande. E eu vou te dizer qual que é o poder principal que tem uma pregação. É de te dar um óculos. O pastor, ele te põe uma lente nos seus olhos. E aí você passa a enxergar tudo a partir daquele prisma. E esse é um problema. Porque aí depois você até vai ler a palavra, mas a palavra te escapa o sentido da palavra, porque você está com uma lente, e com aquela lente você só consegue ver certas coisas. É tão terrível isso, porque isso vai afetar seus relacionamentos em todos os níveis. Tudo. Uma pessoa legalista, ela é insuportável no casamento, porque ela o tempo inteiro ela está exigindo o máximo, porque ela merece o máximo. E ela é cruel e ela é condenatória, porque ela mesmo se condena o tempo inteiro. Quer dizer, um casamento insuportável. Aí depois, se ela vai trabalhar, ou ela é uma empregada que ninguém consegue liderar, ou ela é um chefe também insuportável. Exatamente. Entende? Aí, se ela vai para a vida da igreja, ela se torna aquele líder tirano também, porque quer agradar esse Deus tirano, é a imagem que ela tem. Mas tudo porque colocaram óculos nela. Então, no final das contas, nós pastores temos sim uma grande responsabilidade, sabe? Ovelhas são animais muito simples. Eu acho que não é por acaso que a Bíblia chama os membros da igreja de ovelhas. Não são, as ovelhas não são animais conhecidos pela sua grande inteligência. Eu não estou aqui falando nada diferente. Então, é muito sério liderar ovelhas. Porque existe um fenômeno, e você deve ser familiarizada sempre com isso, né? Quando a pessoa está diante de uma figura de autoridade que ela reconhece na vida dela, ela simplesmente ela se permite ser moldada. Exatamente. Ela se abre completamente. E é daí que surgem todos os abusos, né? Todos esses traumas posteriores que vão acontecer. Então, assim, ser pastor é uma coisa muito séria. Eu acho que você não deve diminuir a responsabilidade do pastor. Eles precisam de entender isso. Mas é claro, né? Cada um de nós também temos que entender que o cristianismo envolve autonomia. Infelizmente, a mentalidade geral das ovelhas é essa, né? Não, alguém vai ler por mim, alguém vai aprender por mim e alguém vai fazer por mim.
Ele não entende que no cristianismo o Espírito Santo nos dá autonomos. Ou seja, nomos é lei, né? No grego, né? Autonomo significa que a regra agora está dentro de você. O Espírito Santo veio habitar dentro de você. Então, você não precisa mais de esperar alguém conduzir a sua vida, alguém dizer para você o certo e o errado. Eu não sei se você observa isso, eu não sei se você segue também pastores, né? Mas eu sigo dezenas deles. E o que acontece é que eles abrem aquelas caixinhas de perguntas e as perguntas, 99% é: pastor, é pecado fazer isso ou não? Exatamente. Eles querem saber das tábuas da lei, você entende? Eles Exatamente. querem o que pode e o que não pode. Então, eles querem Moisés. Eles não querem Quase ninguém saber do pergunta Novo da Testamento. graça. Não, ninguém quer saber. Ninguém. Por quê? Por causa do tal da lente, do óculos. O entrevistado aqui é você. Se eu começo a falar, eu Agora, também não tenho esse problema. tá tão gostoso, né, pastor? Mas quando eu pego o paciente, eu não posso colocar ele olhando a responsabilidade do pastor, porque então Não, ele não vai claro, sarar. claro que Aí o que eu é só faço? quando Com você o estiver com o paciente, eu faço o microfone na seguinte. mão. Quando eu pego o paciente, eu começo a mostrar, olha, ele falhou. Ele veio de uma geração que não cobrou aprendizado. Pastor, eu sou da época, era tipo o seguinte, olha, vamos falar uma coisa muito difícil de ouvir, né? Que se tivesse dinheiro era consagrado a pastor. É difícil ouvir isso, é duro, né? Se desse uma oferta boa, não, vamos consagrar a partir de hoje. Não precisava ter chamado. A pessoa ia pregar, ela não tinha um curso de teologia, ela não tinha mal lido a Bíblia, né? Outra coisa, a gente sabe que tem pessoas que se escondem atrás da religião também. Por exemplo, eu atendo casos de mulheres que foram abusadas sexualmente por líderes religiosos e não são poucos. Casos É que eu mesmo. nem tenho coragem de contar, porque são casos extremos que a gente trata em consultório e às vezes dentro da questão de síndromes, né, de traumas religiosos. E às vezes eu tenho situações muito difíceis, por exemplo, eu já tive agenda marcada no Brasil que, na semana, faltando 15 dias para me ministrar na determinada denominação, eu atendi uma paciente que a filha tinha sido abusada sexualmente pelo líder e ela não tinha coragem de denunciar. Eu não tive coragem de ir lá ministrar na igreja. Eu cancelei a agenda. Oh, Deus. Ele perguntou por quê. Então, assim, é muito mais do que o senhor imagina, o tanto que é sério. Então, o que eu pego? Eu pego o paciente machucado. Então, eu falo, olha, isso, né, ia acontecer e tal. Aí eu chamo a responsabilidade dele também. Em que sentido? Não se permita ser liderado por alguém que, infelizmente, não é um pastor. Né? Você Conheça a combate, palavra e vá buscar. você E quando eu combate o trabalho com... vitimismo, né? Você impede Então, primeiramente uma vítima, né? isso, eu tenho que pegar a pessoa e tentar falar assim, olha, você tem que reagir, esquece o outro. Mas quando eu pego para falar para líder, quando eu pego para falar para pastores, uma vez eu falei num evento para 3 mil pastores em São Paulo, um evento fechado, eu ainda falei, não é para filmar, não é para colocar no YouTube, que eu vou falar aqui hoje, porque hoje eu vou falar coisa para vocês que talvez vocês nunca ouviram. E eu contei estudos de caso, mas foi um choro. Eu falei, me desculpa, que falta de responsabilidade. Eu falei, que manipulação de ovelha. A gente não vale a lã. Contei experiências que eu tive, mas o Cirino, tristes ao extremo. Né? Eu não estou na videira à toa. Eu estou na videira porque eu estou ouvindo, tem quantos anos que eu escuto falar de algo que eu acredito, que eu creio. Eu convivo diretamente com os líderes, né? Alguns que são próximos da nossa família, eu vejo a integridade e vejo ao mesmo tempo a humanidade, enquanto você vê no grande geral, as pessoas são vice-deus, são intocáveis. E a gente que vive, né, em várias denominações dando palestras, né, a gente conhece o bastidor. Então, eu entendo que eu precisava mostrar, eu entendi que Deus me chamou para isso, para ser exatamente o que eu sou aqui. Por exemplo, tem dia que eu estou fazendo a live e eu brinco com as meninas, gente, hoje me deu uma raiva do Cirino. Fala a verdade, gente. Eu olhei para ele e falei, gente do céu, vontade de pegar o negócio, lascar na cabeça desse homem, mas... Aí as mulheres começam a rir, eu falo, gente, você tá falando... Você acha que eu não sou humana, não? Eu fico com raiva, mas tem 28 anos que ele me suporta, paga minhas contas, maravilhoso. Aí eu respiro e falo, Deus me ajuda, faz parte. Aí o pessoal fica assim, peraí, você falou isso, eu falei, gente, isso é natural. O velho homem está aqui dentro. Se não é a graça, você faz besteira. Isso fica leve. Abre o coração, né? Quando se é transparente e vulnerável, as pessoas abrem o coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A partir de semana que vem, eu vou começar uma série de lives sobre reinando em vida. Como amar a vida e ver dias felizes.
Uau. E, infelizmente, o nosso tempo é tão curto, ele passou tão rápido, né? Quatro conversando. Mas é precioso, é muito bom quando isso acontece. Mas, assim, eu queria que você deixasse uma palavra para a gente, baseado na sua experiência. Como é que você pode amar a vida? Como é que você pode acordar de manhã e poder dizer, uau, eu amo viver essa vida que eu vivo? Como você crê que é, o que é o caminho bíblico, na sua opinião, para isso? Então, né? Eu acho que eu acreditei nascendo que eu tinha um chamado e uma paixão por Deus desde criança, porque não tem como tirar Deus da minha vida. E eu nunca preocupei. Eu nunca preocupei em ter dinheiro, nunca preocupei em ter fama, em ter nome. Eu sempre preocupei só com uma coisa: amar a Jesus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E não esperar que tenha um palco para falar dele, para ajudar as pessoas. Se eu tiver uma pessoa na minha frente, seja quem ela for, eu quero passar pela vida dessa pessoa fazendo a diferença. E o que eu posso dizer para você é que eu já vivi dias maus, como foi perder minha filha que ficou do braço da enfermeira, quebrar algumas vezes. Mas eu sempre senti Deus tão presente, eu sempre cria que tinha algo melhor para vir depois. E com 48 anos, eu me sinto feliz, plena, realizada, e eu vivo por Ele e para Ele em tudo que eu faço. Não tem como tirar isso de mim. E todo o trabalho que você faz está impregnado dessa graça, né? Isso é maravilhoso. Quer dizer, você é graciosa com as pessoas com quem você lida, para quem você ministra. Você tem essa atitude transparente, vulnerável, para que ela também possa se abrir, demonstrar aceitação. É precioso, né? Você tem sido chamada por Deus para curar pessoas. Olha, eu não sei se tem muitos fazendo isso no Brasil, que você está fazendo, mas que Deus te use para multiplicar isso. Porque eu sou pastor e eu acho até mais do que você, eu conheço os bastidores desse Brasil afora. E às vezes realmente é entristecedor. A gente fica, o semblante da gente abate. Eu, por um momento do meu ministério, eu até me isolei um pouco. Eu falei, eu vou me dedicar mais ao trabalho aqui dentro. Nem quis sair muito. Hoje eu tenho mudado essa postura, eu acho que não é o melhor, mas por causa disso, porque existe de fato muito abuso. E todo esse abuso é baseado nesse conceito terrível da justiça própria. Entende? Do eu mereço, eu tenho, eu sou, eu paguei o preço, Deus agora tem que fazer. E tudo isso tem implicações profundas na vida das pessoas. O que eu tenho tido encargo nesses dias é para ajudar as pessoas a perceber as implicações da graça e também as implicações do legalismo na sua vida. Tem gente que isso é coisa de culto de domingo. Não é. Isso afeta toda a sua vida. E uma pessoa que foi abusada por alguém investido, supostamente em autoridade de Deus, que era instrumento de Deus, isso produz um problema muito sério. Que o Senhor possa te usar. Hoje eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu fiquei muito feliz de ver o seu trabalho, o seu ministério. Eu quero que cresça, que prospere, que floresça e que você alcance mais pessoas e mais gente seja tocada. E que o Senhor também te dê também essa revelação